Oi, tudo bom? Você sempre teve vontade de aprender a pintar com tinta a óleo, mas sempre achou muito difícil? Fica ligado que eu vou mostrar que começar a pintar com esse tipo de tinta não é tão difícil como parece. Então, para começar, a gente vai precisar dos seguintes materiais: tinta a óleo preta e branca, um pedaço de papelão, espátula, pincel, uma superfície lisa para você misturar a tinta, pode ser um pedaço de madeira, pode ser uma paleta pronta, específica, régua, lápis e um pano para limpeza. O que eu vou mostrar para vocês hoje é um exercício que consiste em dividir os tons entre o branco e o preto. Então a gente vai criar uma escala de tons, partindo do branco e chegando até o preto, passando por vários tons de cinzas. Isso vai ajudar, isso é uma coisa básica que você vai usar na pintura de forma geral. Bom, então a primeira coisa é, dentro do nosso papelão, do nosso pedaço de papelão, a gente criar uma divisão, pegar um retângulo, dividir ele em 5 espaços menores iguais, do jeito que foi feito aqui. E neles a gente vai começar a pintar. Então da esquerda para a direita a gente vai começar pintando com branco, depois a gente vai pintando os cinzas até chegar no preto. Bom, agora então a gente aqui vai colocar a tinta na nossa paleta. Então vou começar pelo branco. Coloco um pouco aqui. Com medo de sujar esse pano. E o preto, a gente vai colocar uma distância grande aqui, tá? Então, como na nossa escala essa primeira parte vai ser pintada de branco, nós diretamente vamos pegar aqui a tinta e espalhar por toda essa parte, todo esse espaço selecionado para essa cor, para esse tom, que vai ser o nosso tom mais claro. Ao invés da gente criar os cinzas até chegar no preto, eu vou mostrar uma forma um pouco mais simples de fazer essa divisão. Então, agora, depois que a gente já pintou o branco, a gente vem e pinta o preto. Que está na outra extremidade da nossa escala. Depois que vocês pintaram o quadradinho com preto, você tem que limpar aqui o pincel, tirar o excesso de tinta no pano, para continuar fazendo os outros quadradinhos. Para começar a fazer os cinzas, a gente vai pegar uma quantidade de branco, vai depositar aqui no centro. Podemos tirar aqui, limpar a espátula no pano. E a gente vai pegar a metade, mais ou menos a metade do que a gente pegou de branco, a gente vai pegar de preto para criar o nosso cinza. Por que eu não coloquei a mesma quantidade de preto? Porque o preto tinge muito qualquer cor. Então a gente já faria dessa forma um cinza muito escuro. Então a gente coloca um pouco menos de preto por causa disso. E aí a gente mistura bem, a gente usa a espátula por causa disso, porque ela facilita a gente a misturar a tinta, né? E aí a gente cria um tom de cinza. Então agora é só pegar essa tinta, essa cor que a gente fez aqui, e aplicar no quadrado central. Então a gente vai, dessa forma, estipular um tom médio entre o mais claro, que é o branco, e o mais escuro, que é o preto. Agora a gente vai pintar esse quadrado. Uma vez que a gente já criou esse tom de cinza, para eu criar aquele tom que está entre, eu apenas preciso clarear esse tom de cinza. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar um pouco dessa tinta aqui, dessa cor, e misturar com uma quantidade relativa de branco, ou seja, eu vou pegar pelo menos algo que equivale à metade da quantidade de cinza que eu coloquei. E misturo. Dessa forma eu vou ter
um tom intermediário entre esse tom e esse tom central. Depois que eu misturar bem, eu aplico lá na minha escala. E aí vai ficar desse jeito. Agora, vamos partir para o último quadrado que falta aqui, adicionando mais preto a esse tom de cinza. Só a gente misturar um pouco desse mesmo cinza ali central, aí você vai adicionar uma quantidade de preto, não pode ser muito, senão vai ficar muito escuro, né? O preto ele tinge muito. E aí a gente vai ter um cinza aqui mais escuro para aplicar na nossa escala. Então, uma vez que você já tenha feito essa diferença de tons, você pode aplicar esses tons que você criou de uma forma simples, de uma forma básica. Bom, vou usar essa imagem como referência, a gente vai desenhar esse cone no nosso papelão e depois pintá-lo com os tons que a gente criou. Então, se você não souber desenhar muito bem, você vê que não precisa. A gente só vai rabiscar aqui a forma básica e depois a gente vai dar o volume com as cores, com os tons. Então, o que eu sugiro é que você comece pintando sempre com o tom mais claro. Então, essa área aqui do cone é um pouco mais clara. Então, nessa parte aqui do meu desenho, eu vou colocando o meu cinza mais claro. A gente não vai usar o branco porque o cone não chega a ser tão claro assim. Então a gente vai seguindo essa ordem, do mais claro para o mais escuro e espalhando a tinta pela figura que você desenhou. Nesse momento, eu vou mudar o tom, vou passar para o cinza um pouco mais escuro e vou fazer uma transição simples, quer dizer, vou aplicar por cima desse tom que eu já coloquei e vou com o pincel espalhar de forma que os dois tons se misturem, tá? Então nessa parte onde eu quero que eles se misturem, eu espalho com um pouco mais de suavidade. E no resto eu vou espalhando com a força normal. Agora eu vou colocar o cinza mais escuro. Da mesma forma, aplico e na hora que eu quero que que os tons se misturem, eu faço esse movimento com menos força, com mais suavidade, para fazer a transição entre os tons.
Bom, gente, então o resultado final é esse aqui. Esse é o básico do básico mesmo para você que quer trabalhar com tinta a óleo. Então isso aqui, você conseguindo fazer isso aqui, vai te dar uma base para você começar a fazer coisas mais difíceis. Fica ligado nesse canal se você gostou desse tipo de vídeo que a gente vai soltar mais. E dá uma olhada no nosso site para conhecer melhor os nossos projetos.